Vamos estar a começar uma nova série. Terminamos a série sobre mutualidade, em que falamos... Alguém sabe explicar o que é que falamos na série sobre mutualidade? Alguém que tenha estado, sim, mais atento. Sim, uma expressão da série sobre mutualidade que tenha ficado. Hã? O amor, não é? O amor é uma resposta certa sempre, não é? É sempre a resposta. Uns aos outros, não é? Essa expressão, uns aos outros. Estamos a falar dos uns aos outros da nossa fé. E tivemos uns meses bastante bons a refletir e a aprofundar esta ideia de que somos uns, que na igreja somos chamados a ser uns para os outros. Não é um para os outros, não é? Como o Tom estava a dizer, não é um para os outros, é uns para os outros, não é? Relações profundas, relações de ajuda, relações de aconselhamento, relações relações em que cultivamos o amor e desenvolvemos o amor uns com os outros. Isso é para todos, não é? É para todos, não é para uma elite, não é para um dito sacerdote, é para toda a gente. E isso é uma mensagem preciosa. Mas hoje nós vamos começar outra série que se chama Jesus no Centro, a História da Salvação. E vamos estar a percorrer o Evangelho de Marcos. É o evangelho mais pequenino de todos. É um evangelho com 16 capítulos e é muito objetivo. Marcos, ele é muito da ação, não é? É um evangelho de ação, de prática, a gente nem tem tempo para respirar entre um episódio e o outro, porque as coisas sucedem-se tão rapidamente. E o nosso objetivo nesta série, qual é o centro do evangelho? Jesus, não é? Não é difícil. Não é? É aprofundar esta ideia e mostrar e lembrar-nos que Jesus é o centro de tudo. Ele é o centro da Bíblia, ele é o centro da história. A história da humanidade tem um centro, que é Jesus. A história da criação tem um centro, que é Jesus. Ele é o centro da salvação e é o centro, e deve ser o centro, da nossa vida pessoal e da nossa vida como família na igreja. E nós, como igreja, precisava só aí do clique. Nós, como igreja, temos resumido aquilo que nós queremos ser numa frase, que é esta: queremos ser uma família de famílias com Jesus no centro, onde todos são bem-vindos. Temos resumido aquilo que nós queremos ser nesta frase. Tem muito que se lhe diga, não é? Podíamos desenvolver, e estamos a desenvolver, e temos que desenvolver cada uma destas partes, não é? Família de famílias, Jesus no centro, todos são bem-vindos. E o que é que está no centro desta frase? O que é que está no centro desta visão? Jesus no centro, não é? Está lá no centro porque a ideia é ser mesmo o centro. E no Evangelho de Marcos tem o cliquezinho? Não está? Desapareceu. São coisas que acontecem. Então olha, eu vou fazer assim, olha. Vou fazer assim quando for para mudar. Faz assim. Então olha, o Evangelho de Marcos está. Isso é-nos claramente transmitido, né? Que Jesus é o centro, porque os Evangelhos são a história de Jesus, né? São a história da vida de Jesus e daquilo que Jesus fez. E este Evangelho foi o primeiro a ser escrito. É isso que os historiadores nos dizem. Foi o primeiro a ser escrito, já numa fase difícil para a igreja, de perseguição, por causa do Império Romano. Ele foi escrito entre 65 e 70 depois de Cristo, e atenção que no ano 70 Jerusalém foi completamente destruída pelo Império Romano. Completamente destruída. Do templo sobrou o quê? Um muro que está lá, que se chama Muro das Lamentações. Não é? Foi só isso que sobrou, porque o Império Romano fartou-se dos judeus. Não é? Aquilo era um povo que só dava trabalho. Havia muitas revoltas. O que é que o Império Romano fez? Vamos terraplanar isto tudo. Terraplanou aquilo tudo. Foi muito complicado, muito difícil, e
E estávamos nessa fase, né? Ainda, quando Marcos escreveu, provavelmente isso ainda não tinha acontecido, mas estava prestes a acontecer. Porque a perseguição estava a se intensificar. E a opressão. E nessa altura havia também uma tensão na igreja, que era o evangelho estava a começar a espalhar-se para fora dos judeus, para outros povos que não conheciam a lei de Moisés, não é? Não tinham o background, o contexto dos judeus. E isso criava dúvidas, não é? E os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles escreveram, e Paulo, depois também com as cartas, e os outros apóstolos que escreveram, eles estavam, a intenção era clarificar, era esclarecer, era pôr alguma coisa por escrito para que as pessoas entendessem como é que se vive esta fé, como é que se vive isto. E Marcos foi o primeiro evangelho que foi escrito. Paulo já tinha escrito cartas antes, mas dos evangelhos foi Marcos o primeiro. João Marcos, que era discípulo de Pedro e de Paulo, sobrinho de Barnabé, né? É este o evangelista. E quem conhece a história sabe que Marcos foi uma figura que provocou ali alguma tensão entre Paulo e Barnabé, porque Marcos desviou-se da missão e deixou-os sozinhos, e depois Barnabé queria voltar a incluir e Paulo não queria, enfim. Mas vamos ver o início do Evangelho, que apresenta logo a partir do primeiro versículo. Vamos ler Marcos. Não vamos ler o Evangelho todo, obviamente, né? Vamos ler Marcos 1, de 1 a 13. Marcos 1, de 1 a 13. Marcos 1, de 1 a 13. Este é o princípio da Boa Nova, o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É como está escrito no livro do profeta Isaías: enviarei o meu mensageiro à tua frente para te preparar o caminho. É a voz daquele que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor e abram-lhe estradas direitas. Assim apareceu João no deserto a batizar e a proclamar o batismo em sinal de arrependimento para perdão dos pecados. Toda a gente da Judeia e os habitantes de Jerusalém iam ouvir João Batista, confessavam os seus pecados e ele batizava-os no Rio Jordão. João usava uma vestimenta de pelo de camelo com cintura de couro e alimentava-se de gafanhotos e de mel apanhado no campo. E dizia assim ao povo: depois de mim virá alguém com mais autoridade do que eu, e nem sequer mereço a honra de me curvar diante dele para lhe desatar as correias das sandálias. Eu batizei-vos em água, mas ele há de batizar-vos no Espírito Santo. Por essa altura, Jesus veio de Nazaré, na província da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. No momento em que saía da água, Jesus viu abrir-se o céu e o Espírito Santo a descer sobre si como uma pomba. E ouviu-se do céu uma voz: tu és o meu filho querido, com a maior satisfação te escolhi. Logo a seguir, o Espírito conduziu Jesus para o deserto. Ficou no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Nós vamos dividir, salvo seja, esta passagem em três principais. A primeira, que Jesus é o centro do Evangelho, só o versículo 1. A segunda, o homem prepara o caminho, mas a glória é de Deus, do 2 ao 8. E o batismo de Jesus revela a sua identidade e fundamenta a nossa, do 9 ao 13. Marcos, ele, como eu dizia, ele não é de rodeios. Mateus, por exemplo, começa o seu Evangelho com uma grande genealogia. Lucas também. Lucas conta muito da infância de Jesus, é onde nós vamos buscar aquelas histórias principais do Natal e do anjo que apareceu à Virgem. João começa com grande teologia, logo com grande teologia, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E Marcos, não. Marcos, ele começa assim: este é o princípio da Boa Nova, o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Não é? Sim. Resumido, claro que esta frase, se nós a explorarmos, tem muito para nos dizer. Por exemplo, a palavra Evangelho, o que é que significa? Alguém sabe? Boas novas, muito bem. Boa nova. A palavra em grego é euangelion. Não estou a pronunciar bem, de certeza, mas que significa bom ou bem, mais angelion, que significa mensagem ou anúncio. Portanto, boa notícia, boa mensagem, boas novas. E culturalmente, naquela cultura também significava
uma recompensa para quem entregava uma notícia positiva. Por exemplo, quando um mensageiro vinha dizer que uma guerra foi ganha ou uma batalha foi ganha, naquela altura ele era premiado por ter trazido uma boa notícia. Se trouxesse uma má notícia, se calhar tinha azar, mas como era uma boa notícia, ele era premiado. E isso é interessante, não é? É interessante que o Evangelho é uma recompensa também. Uma boa notícia que nos traz uma recompensa. Quando nós a abraçamos e aceitamos aquilo que o Evangelho nos entrega. E é muito importante perceber isso. O Evangelho, esta mensagem, o Evangelho é uma boa mensagem. A história de Jesus é uma boa notícia. Não é um conjunto de bons conselhos só, também há bons conselhos. Não é só uma filosofia, também tem ideias, mas não é isso, é muito mais do que isso. Não é um moralismo, né? Faz assim, não faças isto, não faças aquilo. Não é um conjunto de regras religiosas. É um anúncio. Um anúncio de quê? De uma boa notícia. E qual é essa boa notícia? Qual é essa boa notícia? A boa notícia é que tudo está centrado em Cristo. Tudo conflui em Cristo. Toda a história, toda a esperança, todas as expectativas da humanidade. Tudo aquilo que nós conhecemos do Velho Testamento, tudo aquilo que era esperado, realiza-se em Cristo. Encontra a sua resposta e a sua resposta final em Cristo. Então este primeiro versículo já nos diz muita coisa, não é? Este é o princípio da Boa Nova, o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus, é o centro do Evangelho. Tudo começa nele, ele está no centro e tudo acaba nele também. Como é que nós podemos começar a aplicar isto já nas nossas vidas? Esta ideia de que Jesus é o centro do Evangelho. Se ele é o centro da história, ele deve ser o centro da nossa vida. Certo? Como é que nós colocamos Jesus no centro da nossa vida? Porque muitas vezes nós vivemos com outras coisas no centro. Ou a nossa tendência é sempre para pôr outras coisas no centro. Que coisas? Por exemplo, os nossos objetivos pessoais, às vezes pomos esses objetivos no centro, as nossas expectativas. Eu quero alcançar alguma coisa, eu espero alcançar alguma coisa. Colocamos isso no centro e fechamos-nos para o plano de Deus. E normalmente o que nós queremos para nós, as nossas expectativas são sempre expectativas assim de sossego, de conforto, de sucesso, de abundância material. As nossas expectativas são sempre essas, não é? Ou aqui alguém espera sofrer, não é? Ninguém quer isso. Mas o problema é quando nós construímos essas expectativas daquilo que queremos para nós e depois não damos espaço a Deus para fazer aquilo que Ele quer para nós. E quando nós colocamos Jesus no centro, nós estamos abertos àquilo que Deus quer fazer em nós. E muitas vezes, isso vai trazer muito desconforto. Tudo o que é bom, o bom caminho, é um caminho de desconforto. Já dizia Jesus que é um caminho estreito, o caminho da salvação. Por isso esse desconforto, quando sentimos esse desconforto, vamos abraçar isso, ok? Claro que também há desconforto que não era suposto lá estar, não é? Isso depois é outra coisa. Mas, porque, por exemplo, o desconforto da culpa, temos feito alguma coisa que não devíamos, não é? Que sabemos que está errado, não é? Esse desconforto dispensa-se, mas às vezes também acontece. E diz Paulo que essa tristeza é boa, porque nos leva ao arrependimento. Okay? Até isso pode ser bom, se nós colocarmos Jesus no centro. Se nós colocarmos Jesus no centro. Às vezes colocamos outras coisas no centro, pessoas no centro. Colocamos pessoas no lugar de Jesus. Não é? Uma pessoa que é mais importante, uma pessoa que para mim, que até dizemos, eu não consigo viver sem ti. Não é? Aquela ideia. Não é? Colocamos pessoas muito importantes para nós no lugar de Jesus. Não, Jesus tem que ser o centro. E nós podemos ter muita coisa importante na nossa vida, e temos, graças a Deus que temos, mas Jesus não divide o centro com ninguém. Se nós pomos outra coisa no centro, ele sai. Okay? Não dá para dividir o centro. Mas o nosso chamado é este: colocar Jesus no centro e organizar todas as áreas da nossa vida à volta dele. Tudo tem que ser organizado à volta dele. Okay? Por exemplo, se Jesus está no centro da minha vida profissional, do meu trabalho, então eu vou trabalhar para quê? Só para cumprir uma obrigação? Só para ganhar dinheiro que eu preciso para pagar as minhas contas? Só para obter uma promoção ou um objetivo que eu tenho?
Não, eu vou trabalhar para honrar a Deus. Eu vou trabalhar para o servir. Eu vou trabalhar de coração para servir o Deus que me chamou e que me deu aquele trabalho. Que privilégio que Ele me deu um trabalho, por difícil que possa ser e que é, muitas vezes. Mas a diferença dele estar no centro é essa. É que eu faço o que faço, não principalmente por causa de algum objetivo que eu tenha, mas porque Ele está no centro. E porque eu quero honrá-lo, faço por amor a Ele. A Ele. Se Jesus está no centro das nossas relações, vamos ter relações saudáveis, não é? Vamos perdoar, porque Jesus está no centro. Se Ele está no centro, não é? Vamos aprender a não julgar as pessoas e dar-lhes uma oportunidade, e dar-lhes oportunidades, várias oportunidades, não é? Vamos ter empatia pelas pessoas, colocar-nos no lugar delas, não é? Ter compaixão, como Jesus tinha. Vamos também dizer algumas verdades, não é? Verdades às vezes que não são fáceis de ouvir, mas se Jesus está no centro, nós temos um compromisso também com a verdade, não é? E então Jesus no centro das relações ajuda-nos a formar relações saudáveis. Quando nós estamos no centro e o nosso ego, está tudo estragado. Se Jesus está no centro da igreja, por exemplo, tudo o que nós fazemos é para revelar Jesus. É para revelar, não é para montarmos aqui um grande espetáculo, não é para atrairmos e enchermos salas, que todos nós gostamos de salas cheias, né? Mas não é essa a nossa motivação. Nós fazemos o que fazemos para revelar Jesus. E Jesus revela-se. Jesus revela-se nisto que estamos a fazer, que já fizemos. Né? E Jesus revela-se nisto. Jesus revela-se na mesa. Né? Jesus revela-se na relação, na comunhão, no convívio. E o que nós fazemos tem esse objetivo. Jesus no centro não é um slogan, não é só um slogan bonito. Né? É o quê? É um estilo de vida. Tem que ser um estilo de vida para nós. E é isso que Deus nos chama, é isso que Deus nos desafia para fazer. Colocar Jesus no centro. Ponto 2, do versículo 2 ao 8, nós temos um personagem muito interessante, que é quem? João Batista. Ele é o homem que prepara o caminho, mas a glória é de Deus. E nós vamos ver isso. Né? Como estava escrito no livro do profeta Isaías, houve um mensageiro. Né? Deus enviou um mensageiro para preparar o caminho de quem? De Jesus. Né? Ele é a voz daquele que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor e abram-lhe estradas direitas. Isto é incrível, porque o que Marcos está a fazer é dizer que o Senhor é quem? Os judeus ouviam isto no Velho Testamento. O Senhor, quem era o Senhor? Era só Deus. Né? E não podia dividir a glória com ninguém. Deus é Deus. Tudo que tirasse o senhorio de Deus era maldito. E Marcos está a dizer, essa profecia era sobre João, que ia preparar o caminho do Senhor, que é quem? Jesus. Ele está a dizer que Jesus é o Senhor. Isto é escandaloso, ok? Naquela época, para aquela cultura, era escandaloso. Mas João, ele faz isto. João Batista, ele faz a ponte entre o Antigo e o Novo. Ele é o profeta. Ele é o último profeta à moda do Velho Testamento, né? Que faz a ponte entre o Velho e o Novo. E o que é que João fazia? O que é que diz que João fazia? Diz que ele batizava e proclamava o batismo em sinal de arrependimento e de perdão dos pecados. O batismo é um sinal, um símbolo. E João fazia isso já vem da cultura judaica. Era uma cerimónia de purificação. E os judeus tinham muito essa ênfase no corpo, no físico, né? Ao lavar o físico, a ideia era que isso fosse um símbolo para lavar também o interior, o coração, né? Depois João, ele fala contra aqueles que se centravam só no exterior, os fariseus, não é? Que só lavavam o exterior, mas o interior estava todo podre, não é? Cheio de lixo, porque eram hipócritas. E então o batismo é um sinal disto, de arrependimento, para dar consciência do pecado. E João dava essa ideia. Nós precisamos de purificação. Nós precisamos de uma limpeza de coração, de uma transformação de coração. E essa mensagem atraía muitas pessoas. Não é uma mensagem fácil de atrair pessoas. Não é?
quando dizemos que vocês são pecadores e precisam de se arrepender. Não é uma mensagem muito fácil, mas toda a gente, diz lá que toda a gente da Judeia e os habitantes de Jerusalém iam ouvir João Batista. Confessavam os seus pecados e ele batizava-os no Rio Jordão. Porquê é que naquela altura as pessoas estavam tão receptivas a esta mensagem de arrependimento, que normalmente é uma mensagem um bocado desagradável, que não é bem recebida? Eu nunca fiz mal a ninguém, que é isso? Que é isso? Preciso me arrepender, mas que pecado. Nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém. Não é? Mas porquê é que naquela altura estava a ser tão bem recebida? Porquê? Estavam circunstâncias difíceis. O Império Romano a oprimir, muitos rumores de guerras, muito sangue nas ruas. E o pessoal estava... Né? Esta mensagem cai bem em circunstâncias muito difíceis. Né? Quando a coisa aperta. Isso é familiar para nós, não é? Nós recebemos mais a mensagem quando estamos mais frágeis, mais vulneráveis. Quando estamos na mão de cima, não precisamos de nada, está tudo ótimo. Não é? Mas quando a gente é quebrado, não é? Quando a gente se sente atemorizado, aflito, aí a gente responde. Não é? E as pessoas estavam a responder. Costuma-se dizer que não há ateus em aviões em queda. Não é? Aí toda a gente vira logo religioso e acredita no sobrenatural. E o que é que João dizia ao povo? O que é que João dizia? Uma coisa muito interessante. Além de falar do perdão dos pecados e da necessidade de arrependimento, ele apontava para alguém. Não é? Ele não se punha a ele próprio no centro da mensagem. Ele não era o tal. Não é? Não era a celebridade. Não é? Ele não se punha em bicos de pés. Não, ele o contrário. Ele fazia ao contrário. Ele nem merece a honra de lhe desatar as correias das sandálias. Vem aí alguém maior do que eu. Não olhem muito para mim. E ele fazia por isso, diga-se de passagem, não é? Porque diz antes que ele usava uma vestimenta de pelo de camelo, com cintura de couro, alimentava-se de gafanhotos e de mel. Não era propriamente um personagem assim muito... não era um personagem que atraísse muito respeito no sentido como os poderosos, não é? Que se vestiam bem, não é? Que tinham uma boa apresentação. Não, João era, como se costuma dizer, era um freak, não é? O que é que a gente dizia se visse aí um indivíduo vestido de pele de camelo? É um hippie, não é? Vestido de pele de camelo, a comer gafanhotos. Misericórdia, não é? A alimentar-se de mel no campo, no deserto. E tudo isso compunha a figura de João. Né? E as pessoas olhavam para ele e ele era só... Ele era uma pessoa normal, não era, mas também não era uma pessoa importante. Ele não se punha num lugar de importância. Ele sabia quem era. Ele sabia que o lugar dele não era um lugar de grande honra. Não, ele até se afastava disso, para não ofuscar as pessoas para aquilo que ele estava a anunciar. Para as pessoas não se centrarem nele e entendessem que ele era só um mensageiro. E a mensagem era muito maior. Não é? E João, ele aponta para a obra daquele que viria, que era maior. Não é? E eu batizei-vos em água, mas ele há de batizar-vos no Espírito Santo. A obra de Deus em Jesus era muito maior do que a obra de João Batista. Apesar de João Batista, Jesus disse que ele era o mais importante entre os homens. Não é? Porque foi ele o escolhido para anunciar o caminho. Para anunciar o caminho do Senhor. E, aliás, no Evangelho de João diz isto sobre ele próprio. João diz isto a falar de Jesus. Atenção. Ele é que deve crescer em importância e eu diminuir. Não é? Convém que ele cresça e que eu diminua. João disse isto sobre Jesus. Porque era isso que ele sabia que tinha de fazer. Qual é a aplicação para nós? Fácil. Não é? O que é que nós temos de fazer? Nós temos que diminuir para Jesus crescer. Nós temos que sair da nossa obsessão por importância e por reconhecimento e por adoração, porque nós queremos adoração. Nós queremos que as pessoas nos adorem. Nós queremos que as pessoas nos reverenciem.
Nós queremos os lugares de honra, não é? Como aos fariseus, não é? Que Jesus repreendeu porque eles iam sempre para os lugares de honra. Não é? E Jesus disse, não, senta-te atrás. Não é? Não busques os lugares de honra. Senta-te atrás e depois, se alguém quiser que tu te sentes no lugar da frente, vai-te chamar. Não é? E pronto, há quem transforme isso em doutrina. Não é essa a ideia de Jesus. Não é essa a ideia de Jesus. Mas o nosso papel é esse. O nosso papel é diminuir. E o nosso papel, quando digo o nosso papel, é eu como indivíduo e tu como indivíduo, mas também nós como igreja até. Não é? Como igreja. Nosso papel como igreja não é colocar-nos nós no lugar de importância. Dizer, nós é que somos os tais. Não é? Nós é que somos os fixes. Nós é que sabemos. Nós temos a revelação. Nós temos a revelação toda. Não é? Nós não estamos aqui para apontar para nós mesmos. Estamos aqui para apontar para Jesus. Quando alguém nos elogiar, se nós estivermos firmes em quem somos, nós não nos vamos deslumbrar com elogios. Não nos vamos inchar com elogios. E quando alguém nos criticar, também não vamos desesperar. Não vamos entrar em desespero. Não é agradável e dói, mas a gente não desespera com isso. Porque sabemos que nós não somos o centro. A ideia não é as pessoas acharem que eu sou perfeito. Porque eu não sou. Nós não somos. E ainda bem, porque assim os holofotes vão para Jesus. E nós muitas vezes cometemos o erro de pôr os holofotes em nós e depois quando nós decepcionamos as pessoas, elas afastam-se de Jesus porque elas não sabiam que nós não éramos Jesus. Né? Que Jesus era Jesus e que nós éramos nós. Que nós colocámos-nos no lugar que não é nosso. Isso cria desilusão nas pessoas. Nós temos um problema. Nosso problema tem um nome, vamos chamar o nome que é orgulho. Né? Nosso instinto básico é orgulho, não é humildade. Não é dizer que os outros cresçam para que eu diminua. Eu quero é que os outros cresçam. Né? Porque isto é, quando nós dizemos eu quero que Jesus cresça para eu diminuir, para sermos coerentes, então nós também temos que dizer que os outros à minha volta cresçam para que eu diminua. Aí também temos que dizer isso, porque quando nós fazemos alguma coisa a Jesus, automaticamente isso está automaticamente ligado àquilo que fazemos aos outros. Ok? Lembram-se de Mateus 25, quando Jesus diz que tive sede e deram-me de beber, tive fome e deram-me de comer, e os discípulos, mas nós nunca te vimos com sede, nunca te vimos com fome. E eles, quando fizeram isso a qualquer um destes pequeninos, fizeram a mim. Então, quando nós fazemos aos outros, fazemos a Jesus. Quando fazemos a Jesus, fazemos aos outros. Ok? As coisas estão ligadas. E então nós não chamamos as pessoas... Nós temos a mesma mensagem de João, arrependimento, e vamos falar disso na próxima semana. Nós temos uma mensagem de arrependimento, mas nós não chamamos as pessoas ao arrependimento por sermos melhores do que elas. Nós chamamos porque Jesus nos perdoa. E nós anunciamos esse perdão. O anúncio. Nós estamos cá para anunciar. Não estamos cá para ser juízes das pessoas. Estamos cá para anunciar. E anunciar, tem muito que se lhe diga, podemos desenvolver isto, porque anunciar não é só dizer uma mensagem, anunciar tem muitas outras componentes, não é? Nós anunciamos com a nossa vida também, e a nossa vida fala mais alto, não é? Do que as nossas palavras. Então isto do anúncio, do testemunho, de sermos testemunhas, isso tem muito que se lhe diga. Agora, esta mensagem nós temos que pregar, temos que a proclamar, temos que a anunciar, mas não podemos só ser papagaios, porque a nossa cultura é bem diferente da cultura de João Batista. Okay? João estava a falar para judeus. E todos os judeus sabiam o que era arrependimento. Todos. Todos eles sabiam o que era pecado, o que era arrependimento. Eles tinham bem consciência das coisas. Nós hoje... Nós não estamos numa cultura em que as pessoas entendam isso. Então nós temos que contextualizar e explicar às pessoas à nossa volta. Se eu disser a alguém assim na rua, olha, arrepende-te, pecador. Não é? O que é que ela vai ouvir? O que é que ela vai ouvir? Não é? Ou alguém que nunca tenha ouvido, alguém que entra no programa, assim, paraquedas. Não é? Dizer, olha, tens de te arrepender, és pecador. O que é que essa pessoa vai ouvir? Ela não vai ouvir o que está na nossa mente, toda a nossa noção do que é arrependimento e do que é pecado. Ela vai ouvir de acordo com aquilo que ela cresceu a aprender que era arrependimento e pecado.
E as pessoas neste contexto, na nossa cultura, têm uma noção bem distorcida do que é arrependimento e do que é pecado. Pecado para elas por exemplo, entrar na igreja e não se benzer. Ou não ir à igreja. O pecado tem uma concepção muito pequena de pecado. Não é? Não cumprir uma regra religiosa. E para as pessoas isso é pecado. Ou então condenação. Elas só ouvem condenação. Arrependimento é uma transformação de vida, é uma mudança de vida. Mas quando nós falamos de arrependimento, a quem nunca ouviu falar deste conceito de arrependimento, para as pessoas é só condenação. Condenação, opressão religiosa. Então, muito cuidado com a forma como nós anunciamos. Né? Nós temos que ser pedagógicos, explicar o que é isto. Nem toda a gente está no nosso universo. E nós evangélicos temos um bocado um problema, porque às vezes estamos numa bolha, né? Achamos que as palavras que nós dizemos aqui entre nós, toda a gente as entende, mas não. Para muita gente, muitas palavras que nós dizemos são: mas tu és de onde? Tu vives em que dimensão? Na quarta, na quinta? E não entendem. Não, nós temos que nos contextualizar. Isto também é verdade a nível cultural. Né? O que as pessoas entendem do outro lado do oceano é bem diferente do que entendem aqui, né? Na Europa. E isto na Europa é um campo minado. Né? Um campo minado na Europa. E então em Portugal mais ainda. Né? Mais ainda. Porque em Portugal temos uma história. Né? Por exemplo, nos anos 90, para quem se lembra, quem é mais antigo, né? Nos anos 90 chegou aqui a Igreja Universal do Reino de Deus. Lembram-se? Quando eles chegaram aqui. E lembram-se o que é que eles fizeram? Toca a comprar recintos históricos. Né? Compraram o Cinema Império, lá embaixo em Lisboa. E aqui iam comprar o Coliseu, mas a malta do Norte não papou disso. Mas, entretanto, nesse processo, falou-se de coisas que nunca ninguém tinha ouvido falar. Sobre dízimos, sobre partir estátuas de santos, sobre enriquecer à custa da fé. E isso marcou as pessoas. E marcou gerações. Quando as pessoas ouvem alguém, e já para não falar nas testemunhas de Jeová, não é? Porque quando alguém diz que não é, eu sou cristão, mas não sou católico, então és alguma coisa muito esquisita. Isso é logo, és muito estranho. Não é? No Brasil, não. No Brasil, ser evangélico, também há muitos evangélicos muito esquisitos por lá, não é? Mas é mais normal, não é? É normal. Não é? E muitos outros contextos, na América Latina e em África. Aqui não, na Europa não. Aqui és só esquisito. És um ser estranho e as pessoas fecham-se. Quando não têm tempo para nos conhecer, elas fecham-se. Por isso é que a gente dá-se a conhecer primeiro, né? Vamos mostrando o que é que temos antes de dizer quem somos. Né? Para as pessoas baixarem as defesas e depois quando sabem, afinal não é assim tão alienígena. Né? És uma pessoa normal. Não? Então, vamos aprender com João Batista a partilhar esta mensagem, mas a partilhá-la de uma maneira sensível a quem está à nossa volta e ao nosso contexto. Okay? Temos que aprender, temos que ser cuidadosos, temos que ser sensíveis e, acima de tudo, temos que apontar para aquele que é maior do que nós. Né? E não nos pormos em bicos de pés e não mostrarmos às pessoas ou transmitirmos às pessoas que nós somos alguma coisa de especial. Não somos. Okay? Não somos especiais. Somos especiais para Deus, mas não somos especiais de corrida, como costuma dizer o povo. E para terminar, o terceiro ponto. O batismo de Jesus revela a sua identidade e fundamenta a nossa. É o terceiro momento do texto, é quando Jesus é batizado. E por essa altura veio Jesus de Nazaré, diz o texto, na província da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Jesus vem lá do norte. Jesus era do norte, atenção. Era um homem do norte. Veio lá da Galileia, apesar de que nasceu no sul, não é? Mas veio do norte e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. E quando Jesus é batizado, acontece o quê? Algo extraordinário, não é? No momento em que saía da água, Jesus viu abrir-se o céu
o Espírito Santo a descer sobre si como uma pomba, e ouve-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho querido, com a maior satisfação te escolhi. Esta é a tradução da Bíblia para Todos, mas não é a melhor tradução. Não é. Porque esta frase, com a maior satisfação te escolhi, é melhor traduzida assim, da Almeida Revista e Atualizada, que diz: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ou seja, em ti tenho o maior prazer. Outra forma de dizer: em ti eu tenho total aprovação. Eu aprovo-te de uma forma total. Não é? E é uma declaração da identidade de Jesus. Há uma voz do céu. É a voz de quem? De Deus Pai. De Deus Pai. Não é? Deus Pai fala e atesta e declara a identidade do seu filho. Aquele é o meu filho, não é? Que eu amo, que eu tenho o maior prazer, que eu aprovo de uma forma total. E aparece o Espírito Santo em sinal na forma de pomba, não é? Diz Marcos. Não é uma pomba branca, não sabemos se era branca. Não é? Pode até ser branca, mas podia não ser. Podia ser cinzenta, podia ser uma pomba normal, dessas que andam aí. Mas pronto, nós quisemos pôr uma pomba branquinha. Mas o que é que isto nos revela? Espírito Santo desce como uma pomba, ouve-se uma voz do céu, a voz de Deus Pai, a declarar a identidade do Filho. Temos a Trindade aqui. É a revelação da Trindade. Não é? A Trindade, que é uma família. Pai, Filho e Espírito Santo. A família onde nós entramos quando nos tornamos cristãos, filhos, irmãos. Nós entramos na família da Trindade. Fazemos parte da Trindade. E é isso que nós precisamos de saber. Logo depois disso, o Espírito conduz Jesus para o deserto. Ele fica 40 dias no deserto, a ser tentado por Satanás. Estava entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Marcos devia estar com pressa a escrever isto, não é? Porque ele não desenvolveu mais nada. Temos no Evangelho de Mateus 4 a história completa do que é que Jesus passou no deserto, a ser tentado por Satanás. Mas o que é que isto nos diz? Jesus, ele foi confirmado na sua identidade. Ele sabia quem era, estava completamente seguro e depois estava pronto para ir para onde? Para o mundo, para o deserto. Para o deserto, para onde Satanás estava, para ser tentado, para passar pelas tentações e vencer. Porque ele sabia quem era. Porque ele tinha uma segurança completa da sua identidade. E tudo isso é o que nós precisamos. Nós precisamos de ter a consciência plena da nossa identidade. Tudo começa aí. Se nós não sabemos quem somos, se não vivemos a partir dessa identidade, se andamos à procura de uma identidade, de construir uma identidade nossa, de inventar uma identidade, que é o que hoje em dia toda a gente anda à procura, de inventar uma identidade, não é? Estas novas gerações, não é? Inventar uma identidade, daí a atração dos movimentos LGBT, não é? Da ideologia de género, não é? Eu se calhar sou menina, se calhar sou rapaz, se calhar sou rapariga. Isso é tudo tentativa de construir uma identidade, de inventar uma identidade, porque as pessoas não sabem quem são. Estão perdidas. Precisam de saber quem são e então tentam encontrar essa identidade em coisas alternativas. Nós que dizemos eu sou filho de Deus, muitas vezes também esquecemos dessa identidade. Não sabemos quem somos. Vamos pensar nisto. Filhos de Deus. Será que nós entendemos o que estamos a dizer? Filhos de Deus? Se somos filhos de Deus, como é que Ele não vai cuidar de nós? Isso muda completamente a nossa abordagem da vida. Temos dúvidas sobre o amanhã, ansiedades, tudo isso no nosso coração, isso vem ao nosso coração. Mas quando isso vem, qual é a nossa resposta? Dizemos o quê? Andamos aí à nora, todos desesperados, ansiosos, como estilo de vida, o nosso estilo de vida é a ansiedade? Ou nós lembramos,
lembramos-nos sempre, eu sou filho de Deus. Ele vai cuidar de mim. Ele nunca me vai deixar só, porque Ele é meu pai. E ele é um pai que não comete erros. Ele é um pai perfeito. É um pai que sabe todas as coisas. A nossa consciência de identidade. Somos amados pelo Deus Criador dos céus e da terra. E o nosso problema começa, os nossos problemas todos começam quando a gente se esquece disso. Quando a gente começa a esquecer. Por isso é que é tão importante lembrar, né? A memória. Por isso é que é tão importante nós irmos à Bíblia dia após dia, após dia, após dia. Lembrar quem somos. Não é para saber muita coisa, muita teologia, muitas historinhas. Não, é para lembrar quem Deus é e quem nós somos nele. E aí deixamos de precisar de provar alguma coisa a alguém. Precisamos de provar nada a ninguém. Não precisamos de provar que somos muito certinhos. Não precisamos de provar que somos muito religiosos. Não precisamos de andar aí a mostrar, a tentar evidenciar. Precisamos de provar nada a ninguém. Eu já tenho o maior estatuto que eu posso ter, que é ser filho do Deus Criador dos céus e da terra. Esse é o maior estatuto que a gente pode chegar e nós já temos isso. O que é que a gente anda aí à procura de mais visibilidade? Não precisamos. A visibilidade que Deus quiser que a gente tenha, Ele há de nos levar lá. Mas isso é Ele. E nós, quem sabe quem é, até resiste um bocado a ir para esses lugares de mais visibilidade. Resiste porque já está bem, não é? Mas Deus, normalmente é com esses que Deus depois trabalha, como Moisés. Não é? Moisés não queria. Eu não sei falar, Deus. Eu não sei. Como é que eu vou liderar? Como é que eles vão acreditar em mim? Não é? Isso também eram inseguranças da vida de Moisés, mas é com esses que Deus trabalha. Não é? Então a nossa fé não começa com uma lista de tarefas, mas começa com esta declaração. Nós temos a ideia de que a fé é fazer isto, é ir à igreja, é ler a Bíblia, é participar num pequeno grupo, é cumprir uma série de rotinas, cumprir hábitos. A fé inclui isso, mas a fé não começa com isso. Isso não é a essência da fé. A essência da fé é esta declaração, que nós, como Jesus ouviu, nós também ouvimos da parte de Deus. Tu és meu filho amado, em quem tenho o maior prazer. Depois de nós recebermos Jesus e dele estar em nós, nós fazemos parte da família de Deus e então também somos filhos amados de Deus como Jesus é. Amém? E então hoje é o dia para nós lembrarmos isso e se calhar fazemos um exame à nossa vida. Será que Jesus está mesmo no centro? O que é que está a ocupar mais a nossa mente e o nosso coração nestes dias? O que é que ocupa mais a nossa mente e o nosso coração? O que é que acham que ocupava mais a mente e o coração de Jesus? Nós? Isso certamente ocupa a mente e o coração de Jesus e ocupava as pessoas mais. O amor pelos outros, o amor pelo Pai, né? O Pai era o que norteava e orientava a vida de Jesus. Primeiramente, a relação primeira de Jesus era com o Pai. O que é que ocupa mais a nossa mente? Qual é a nossa principal motivação? O que é que nos move? Por aí, nós vemos se Jesus está no centro. É tipo um teste. Né? O que é que ocupa mais a nossa mente, o nosso coração? Se for aquilo que ocupava a mente e o coração de Jesus, então Ele é o centro. Se aquilo que ocupa a nossa mente não é aquilo que ocupava e ocupa a mente de Jesus, então Ele não é o centro. Ele não está no centro da nossa vida. Eu gostava de nos convidar hoje a tirar um minuto em silêncio. Quem quiser fechar os olhos e concentrar-se mais pode. Quem não se sentir à vontade para isso, tranquilo também. Mas fazermos essa análise
e refletirmos sobre isto. Será que Jesus está no centro da nossa vida? Que presente é Cristo meu Redentor, quão precioso veio sofrer por mim. Minha alegria, justiça e liberdade, amor fiel, profunda paz sem fim. Seguro estou, minha esperança é Cristo, por seu viver a vida agora em mim. Que sublime é cantar, eu sou dele, ele é meu, não mais eu, mas Jesus em mim. Vamos ficar de pé nesta manhã, vamos cantar juntos. A noite vem, mas não estou sozinho. Perto de mim, o Salvador está. Da tempestade eu permaneço alegre, pois na fraqueza sua graça bastará. Seguro estou, meu pastor me guarda, na escuridão ele me guiará. Sua luz abundou, vencedor me tornou, não mais eu, mas Jesus em mim. Não temo mais, sei que estou perdoado. Olho em frente, o preço ele pagou, pois lá na cruz sofreu pelo meu pecado, mas ressurgiu e a morte derrotou. Seguro estou, não sou mais prisioneiro. Cristo Jesus intercedeu
cadeias quebrou, eu declaro livre sou, não mais eu, mas Jesus em mim. Todo seu ser, todo meu ser, dedico a seguir Cristo. Em sua casa, pra mim há um lugar, e a cada dia faz em mim algo novo. Diante do trono estarei pra o adorar. Seguro estou, minha esperança é Cristo. A Ele a glória eternamente. Amém. Quando meu fim chegar, voltarei a cantar. Não mais eu, mas Jesus em mim. Seguro estou, minha esperança é Cristo. A Ele a glória eternamente. Amém. Quando meu fim chegar, voltarei a cantar. Não mais eu, mas Jesus em mim. Quando meu fim chegar, voltarei a cantar. Não mais eu, mas Jesus em mim. Não mais eu, mas Jesus em mim. Não mais eu, mas Jesus em mim. Amém. Amém. Jesus seja realmente o centro da nossa vida, amém? E que tenhamos esse objetivo cada dia da nossa vida, de reorganizarmos a nossa vida com Jesus no centro, amém?